Meus amigos, uma boa noite para todos vocês. Meu nome é Sérgio Galdino e esse é o canal Vasco Jim BR. Eu estou aqui para falar com vocês sobre o jogo de hoje entre Atlético Paranaense e Vasco e também para falar um pouco sobre a política que ronda e que rege o Clube de Regatas Vasco da Gama. O jogo, todos viram, os que tiveram oportunidade de assistir, que foi difícil hoje para a gente assistir. Tivemos que fazer uma manobra na internet para poder assistir o jogo, mas conseguimos assistir. E é lamentável a gente assistir e acompanhar o time do Vasco da Gama jogar. Falta qualidade técnica nesse time. Falta qualidade técnica individual, falta qualidade técnica coletiva, falta treinamento, falta preparo físico, falta vontade, falta sangue nas veias. A gente não vê um jogador brigando, a gente não vê um jogador lamentando, a gente não vê um jogador conversando com o outro. Hoje a gente viu no final do jogo ali o Germancano saindo com cara de poucos amigos. Mas isso é muito pouco para um time que quer vencer. Esse time não tem pedigree, esse time não tem cara de vencedor. Essas sucessivas gestões no Clube de Regatas Vasco da Gama, essas gestões pífias, diminuíram muito o tamanho do nosso Vasco. E é lamentável que soframos dia após dia, ano após ano, vergonha, humilhações dos nossos rivais, vendo um time sem identidade, sem competência, sem contar a nossa diretoria, a nossa gestão, que é uma gestão sem comprometimento com o Clube de Regatas Vasco da Gama, uma gestão sem profissionalismo, sem competência, sem planejamento, um monte de contratações que não dão resultado, que não deram resultado. No final do ano passado, eu já reclamava porque não tinham renovado com o Luxemburgo. Existia um planejamento, existia uma possibilidade de que o Vasco pudesse ser um time equilibrado. Luxemburgo estava tomando conta do departamento de futebol, estava indo muito bem. Conseguiu nos tirar da zona de rebaixamento. Estava falando bem do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas esta gestão do Alexandre Campelo, de forma incompetente, não fez a sua renovação, não aceitou a sua proposta de organização do departamento de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama e nós perdemos o Vanderlei Luxemburgo. E ali naquela ocasião eu já havia dito que o Vasco iria brigar no ano de 2020 para não cair para a segunda divisão. Nós não ganhamos nada esse ano. Todos os campeonatos que nós participamos, nós ficamos pelo caminho. Nós não fomos às finais do Campeonato Carioca. Nós perdemos a Copa do Brasil. Fomos eliminados da Copa do Brasil. Estamos fazendo uma campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro. E ainda assim, tivemos 2 eleições no Vasco da Gama, uma bagunça, uma desorganização, tentativas de golpes, candidato se declarando presidente eleito, sem ter sido referendado, ou seja, uma eleição que não respeitou o estatuto do clube, que não respeitou a vontade do torcedor. Enfim, uma bagunça generalizada que está refletindo no campo de futebol. O Sapinto não tem condições de ser técnico de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele não tem condições de agregar
de ajudar o Vasco da Gama. Ele está perdido, é visível. O time do Vasco não tem organização tática. O time do Vasco não demonstra reação. E nós não podemos, nós vascaínos não podemos admitir, tendo a oportunidade de não deixar o Vasco cair, de ficarmos com os braços cruzados, esperando acontecer o pior. Vamos nos unir, meus amigos, torcedores vascaínos. Vamos nos unir, vamos apoiar o candidato que foi eleito no dia 7 de dezembro de forma democrática, respeitando o Estatuto Levenciano. Vamos formar um exército de pessoas, de torcedores e apoiá-lo e ajudá-lo, porque ele está declarando guerra aí com a justiça. Está declarando guerra porque foi feito um julgamento de forma absolutamente questionável. Então vamos nos unir, meus amigos, e vamos fazer um protesto consistente, um protesto forte, e exigirmos que essa política mude de rumo, que essa política entre nos trilhos e que os conselheiros que ali estão, as pessoas que estão ali gerindo o clube, possam entender que o Vasco é muito maior que eles e que o Vasco é do seu torcedor. E somente através da mobilização é que nós vamos conseguir reverter essa situação. Não vamos deixar para a movimentação da justiça, não vamos deixar para que A, B ou C possa fazer esse trabalho. Esse trabalho é nosso torcedor. O Vasco sempre foi marcado por lutas. O seu torcedor teve papel importantíssimo ao longo da sua história. Por que nós não assumimos esse protagonismo agora e não ajudamos o Vasco a sair dessa situação? Colocando para fora do Vasco pessoas que estão ali para se perpetuar, pessoas que não estão preocupadas em fazer o Vasco grande. Esse discurso de austeridade, de aperto de cinto, de redução de folha salarial, isso é um engodo, torcedor. Isso é uma enrolação. O Vasco é uma marca muito grande para ficar com esses pensamentos pequenos, com esses pensamentos de enrolação ao seu torcedor. Tenho certeza que nós podemos e nós devemos intervir através da nossa união, a união do seu torcedor em prol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas é uma união de protesto, é uma união para colocar o Vasco nos trilhos. Esse é o canal Vasco Jim BR e eu peço aqui o seu apoio para compartilhar este vídeo, para que possa chegar ao maior número de pessoas, que você possa dar o seu like, para que este vídeo possa ser recomendado pelo YouTube para mais pessoas e que também você possa ativar o sininho para que você possa receber novas notificações de novos vídeos que vamos postar. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite, fiquem com Deus.